Pirando Amigo orgulhosamente apresenta impulso e quantidade de movimento. Uma granada explode. Exercício. Uma granada de massa 400 gramas é lançada horizontalmente para a direita, com velocidade constante de 20 metros por segundo. Após explodir, a granada se parte em 3 partes, A, B e C, de massas MA igual 50 gramas, MB igual 150 gramas. Sabe-se que o pedaço A é lançado verticalmente para cima, com velocidade de 30 metros por segundo. O pedaço B é lançado verticalmente para baixo, com velocidade VB, e o pedaço C é lançado para a direita com velocidade VC. Letra A. Determine os módulos das velocidades VB e VC, justificando o raciocínio utilizado para determinar cada velocidade. Letra B. Energia liberada na explosão. Quando a gente está fazendo exercício de impulso e quantidade de movimento, é aconselhável, antes de começar o exercício, verificar se é um exercício de sistema ou partícula. Sistema é quando mais de um corpo tem liberdade de movimento, partícula quando apenas um corpo tem liberdade de movimento. Inicialmente, eu estou fazendo um exercício de partícula, porque antes só tinha granada com liberdade de movimento. Mas depois da explosão, a minha granada se dividiu em 3 partes, A, B e C. Então, esse é um exercício de sistema. Toda vez que a gente vai resolver exercício de sistema, o Q total antes é igual ao Q total depois. A quantidade de movimento do sistema antes de quê? Da colisão, da explosão, que é o caso, é igual à quantidade de movimento depois da colisão, da explosão. Muito bem. Antes, eu tenho a granada com a velocidade horizontal. Só a granada. Então, essa granada vai representar a quantidade de movimento total do sistema antes da explosão. A quantidade de movimento total antes da explosão, então, vai ser horizontal para a direita. Por quê? Porque quantidade de movimento e velocidade possuem sempre a mesma direção e sentido. Ok. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A quantidade de movimento total do sistema antes é igual a massa vezes velocidade. Antes do sistema é apenas a granada. Então, quantidade de movimento em quilogramas vezes metros por segundo, a massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Então, antes, a quantidade de movimento total vai ser calculada. Primeiro, a massa está a 400 gramas. A massa não é 400 gramas. A massa é 0,4 quilos. Muito bem. Então, a quantidade de movimento total antes é massa vezes velocidade, é 0,4 vezes 20, que vai ser 8 kg metros por segundo. Resposta incompleta. Por quê? Porque quantidade de movimento é a grandeza vetorial. Então, tem que ter módulo, direção e sentido. Então, o Q total antes é 8 kg metros por segundo, que é o módulo, a direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Quando eu tenho um sistema sem forças externas, que é o nosso caso, entre as partículas só atuou a força das próprias partículas, nenhuma força externa, o Q total antes é igual ao Q total depois. Quantidade de movimento, grandeza vetorial. Isso quer dizer que o Q tem módulo, direção e sentido, como já havíamos dito. Q total antes, 8 kg metros por segundo, horizontal para a direita. Então, Q total depois, 8 kg metros por segundo, horizontal para a direita. Muito bem. Depois, eu tenho a partícula A, B e C. A quantidade de movimento dessas partículas tem que ser 8 kg metros por segundo, horizontal para a direita. A quantidade total.
Individualmente, cada partícula vai ter sua quantidade de movimento, mas fazendo a soma vetorial, a resultante tem que ser 8 kg/metro por segundo, horizontal para a direita. Então vamos lá, o pedaço A é lançado verticalmente para cima com velocidade 30 metros por segundo. Então, se o A é lançado para cima, a quantidade de movimento do A vai ser para cima também, vertical para cima. Quantidade de movimento do A é massa vezes a velocidade do A. A massa é 50 gramas, que não é 50 gramas, é 0,05 quilos. A velocidade é 30 metros por segundo. Conclusão, a quantidade de movimento da partícula A é massa A vezes velocidade A. A quantidade A é 0,05, a velocidade é 30. Então, a quantidade de movimento do corpo A é 1,5 kg/metro por segundo, vertical para cima. Muito bem. Depois, eu já sei que o QA é para cima, que vale 1,5 kg/metro por segundo. Eu sei que o B foi lançado verticalmente para baixo e que o C foi lançado para a direita. Então é o seguinte, como eu tenho certeza que o C foi lançado para a direita, os pedaços A e B têm que se anular, as quantidades de movimento de A tem que ser igual à quantidade de movimento B, para que eu consiga obter uma resultante horizontal para a direita. Então, eu já sei que a quantidade de movimento do corpo B tem que ser 1,5, para ele anular a quantidade do corpo A, e que o corpo C sozinho tem que ter uma quantidade de movimento de 8 kg/metro por segundo, que corresponde ao Q total antes da explosão. Não é? Então, o Q total tem que permanecer 8 kg/metro por segundo, horizontal para a direita. Que é 1,5 kg/metro por segundo tem que ser anulado por QB, porque o C tem um movimento horizontal, então a quantidade de movimento do C tem que ser igual à quantidade total do sistema. Muito bem. Se eu já sei as quantidades de movimento dos dois pedaços B e C, eu consigo determinar as suas velocidades. Bem, a quantidade de movimento do B é massa B, velocidade B. É 1,5, que é igual a 0,15, que é 150 gramas. A massa do pedaço B, 150 gramas, corresponde a 0,15 quilos vezes VB. Então, VB é 10 metros por segundo, vertical para baixo. O corpo C não foi determinada a massa dele explicitamente, mas a gente encontra com facilidade. Se a massa total é 400 gramas, a massa do A é 0,05 e a massa do B é 0,15, a massa do C foi encontrada 0,2 kg. Eu também sei que a quantidade de movimento do C é 8 kg/metro por segundo. Eu consigo facilmente encontrar a velocidade do C. Velocidade do C, 40 metros por segundo. Horizontal para a direita, velocidade também é uma grandeza vetorial. Muito bem. A energia liberada na explosão. A variação da energia cinética é energia cinética final menos inicial. A energia cinética, a fórmula é meio mv ao quadrado. Energia é uma grandeza escalar. Então, mesmo se os pedaços tiverem sentidos opostos, a energia total vai ser somada, porque energia não tem direção nem sentido, só tem um módulo. Então, se a variação da energia cinética for positiva, for maior que zero, significa dizer que o sistema liberou energia. Se a variação for menor que zero, significa dizer que o sistema dissipou energia, gastou, perdeu energia. Ok? Então, antes, energia cinética total antes é a energia cinética da granada. Meio mv ao quadrado, meio vezes 0,4 vezes 20 ao quadrado, 80 joules. Depois, a energia cinética total, depois a energia cinética do pedaço A,
mais energia cinética do pedaço B, mais energia cinética do pedaço C. A energia cinética total, então, vai ser energia do pedaço A, meio vezes 0,5 vezes 30 ao quadrado. Isso vai dar 22,5 joules. A energia do pedaço B, meio vezes 0,15 vezes 10 ao quadrado, que vai dar 7,5 joules. E a energia do pedaço C, finalmente, meio vezes 0,2 vezes 40 ao quadrado. A energia do pedaço C deu 160 joules. A energia cinética total, 190 joules. A variação de energia vai ser energia cinética final menos inicial. Eu sei que ela vai ser positiva, porque o questionamento foi qual a energia liberada, mas vamos comprovar. A energia cinética final é 190 menos 80. Quer dizer que a variação de energia cinética foi mais de 110 joules. Significa dizer que a explosão liberou 110 joules. Espero que tenha gostado da aula. É fundamental você contribuir com o canal Pirando Amigo, compartilhando a aula, divulgando. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção. Bem, antes de começar, vou dar uma dica para organizar melhor os estudos. Acesse o conteúdo do canal Pirando Amigo pelo índice de conteúdo do canal. Acima do link inscrever-se tem um link para o índice de conteúdo do canal. No índice de conteúdo do canal você vai encontrar as aulas separadas por assunto e tópicos. Então, se você quiser estudar todo o assunto, ele está na ordem didática, mais aconselhável. Se você quiser estudar um tópico apenas, clique na aula que você deseja. Muito mais fácil organizar seus estudos se acessar os conteúdos do canal pelo índice de conteúdo do canal Pirando Amigo. Acima do link inscrever-se tem o link índice de conteúdo do canal. Bem, agora vamos à aula de hoje.